Olá, eu sou Ivan Soida, professor de matemática, e vou comentar a resolução da prova da GV Economia, as questões finais de 21 a 30 da prova de dezembro de 2012. Muito bem, a nossa primeira questão de trabalho tratava de um conjunto S em que ele descrevia alguns pontos que faziam parte desse nosso conjunto, né, de referência. Basicamente a regra era que cada ponto gerava pelo menos um simétrico em relação a algumas posições que ele listou para a gente, né? A reta y igual a x, que é a bissetriz, e os eixos coordenados, tá? Então acho que o modo mais prático de você abordar a questão é a gente fazer a figura, e acho que para isso a lousa é um bom ponto de partida, ok? Vamos lá. Bom, basicamente a ideia era de que a gente dispunha de alguns pontos como referência, né? Um deles, por exemplo, era o ponto 00, que naturalmente consta na figura aqui, ok? Esse ponto, ele é simétrico dele em todas as condições que foram descritas pelo enunciado. Mas se eu pegar, por exemplo, o ponto 20, que também foi fornecido como referência, a gente percebe que ele vai gerar pelo menos outros simétricos, né? Então a gente localiza ele, o simétrico em relação ao eixo y, ao eixo vertical, e a gente percebe também que ele vai gerar simétricos em relação à reta y é igual a x. Então a gente poderia perceber, talvez, ó, que ele vai gerar essa projeção para cá, e esse ponto, por sua vez, vai gerar um simétrico para essa posição aqui, tá? A nossa ideia da questão é repetir esse processo para cada um dos pontos que ele dá. Por exemplo, das famílias de pontos, né, é o ponto 30, que vai gerar esses pontos simétricos aqui, ó. E a gente percebe também que para fechar a quantidade que ele quer, só falta a gente listar o ponto final da posição 2, 3, né? Que seria, por exemplo, esse ponto aqui, tá? A gente percebe que ele vai gerar por simetria em relação à bissetriz os demais pontos aqui, ó, em relação à retinha laranja aqui, e cada um deles, por sua vez, vai gerar demais pontos, todos eles simétricos aos pontos de referência no primeiro quadrante, em relação aos eixos y e eixo x perfeitamente, ok? No final, ele que é a soma dessa quantidade, é só a gente contar o valor total, 17 pontos. Perceba, né? É uma questão onde a interpretação é o que acabava contando para avaliar se o candidato tinha intimidade, né, com os conceitos, com a linguagem, né, que era usada no plano cartesiano, tá bom? Mas a resolução em si, a parte algébrica, né, da discussão, ela é praticamente direta aí, tudo bem? Muito bom. Vamos avançar para a nossa próxima questão? E a nossa próxima questão trabalha com um polinômio de quinto grau, né? Nesse nosso polinômio, observe, a gente tinha 5 raízes identificadas e, de acordo com o texto, ele deixa claro que nós temos 5 intersecções distintas com o eixo x, ok? E um deles era o ponto 00, que é um ponto fornecido indicando que o 0 era a raiz, tá? Qual que é a nossa ideia nessa questão, nossa abordagem? Basicamente, é trabalhar com a imposição de que o 0 é a primeira das 5 raízes e, a partir daí, a gente pode ou fatorar ou fazer um Breuil-Fini para gerar um polinômio de grau menor e impor que nesse polinômio o 0 não pode ser raiz uma segunda vez, ok? Então, em termos algébricos, no quadro comigo, qual que é a ideia aqui, né? Como o grau do polinômio é 5, a gente realmente percebe que ele tem, essa informação é incompatível com o fato de que existem 5 raízes, tá? Isso, porém, não garante nem que as raízes são reais, nem que elas são distintas, ok? Então, uma primeira condição a ser avaliada é a seguinte. Bom, a gente começou aqui, né? O 0 é raiz. E se o 0 é raiz, a gente vai impor que o P de 0 tem que ser igual a 0. Perceba que o P de 0, em qualquer função polinomial, ele vai retornar para a gente o valor do termo independente do polinômio, né? Então, essa situaçãozinha dava, de modo bastante claro, a informação de que o termo independente, que é o intercepto, esse cara tem que ser igual a 0 para que a função realmente passe pelo ponto dado, que é o ponto 00. Muito bem, com isso, o nosso polinômio do quinto grau, ele ficaria com um formato um pouco mais agradável e um pouco mais fácil de ler, né? Que é o x5 mais ax4 mais o bx3. E perceba que eu vou copiar o polinômio, mas vou tomar o cuidado de zerar o último coeficiente que faz parte dele, né? Eu não vou nem escrever, haveria um mais 0 aqui no final, tá? E como a gente quer saber das raízes dele, uma vez que o grau é 5 e a gente percebe que o termo final é 0, a gente pode contornar o Breuil-Fini e cair numa situação um pouquinho mais prática nesse caso, que é um caso de fatoração, né? Eu coloco lá o x em evidência e vou trabalhar com esse polinômio bastante simplificado, olha aqui, ó, cx, né, mais o d
já que o x está em evidência lá fora. Perceba, aqui nós temos informação sobre as 5 raízes do polinômio, né? Qual que é o fato? Uma delas é essa aqui, ó, vai sair daqui. É o fato do x ser igual a 0, ok? Isso vai definir a primeira raiz. Agora o ponto é o seguinte, se elas são distintas, lembra disso, né? Se elas são distintas, uma das condições a validar, a garantir, é que aqui eu não posso ter o 0 como raiz de novo, ok? E isso só vai acontecer se no polinômio de grau 4 que sobra, se esse d for 0. Como a gente quer que o 0 não seja raiz mais uma vez, eu não quero raiz dupla, eu vou impor a condição do d ser diferente de 0, portanto ficamos no final com a alternativa C. Perfeitamente, é uma questãozinha que trabalha com uma situação bastante conhecida nossa, né? A diferença é que ele parte de um dado que é praticamente gráfico para gerar uma conclusão que é algébrica. Muito bem, avançando agora, na próxima questão nossa, a questão 23, né? A ideia é que a gente partia de um plano complexo e basicamente a conta solicitava das 5 opções que estão lá, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, qual das opções apresentadas podia ser um dos fatores do número complexo que ele fornecia, né, que é o número Z0, para gerar o centro do quadrado marcado na figura, ok? Então, vem para o quadro comigo e vamos trabalhar com ela misturando plana com um pouquinho de conhecimento de números complexos, tá? Primeiro, esse ponto é um ponto fácil de localizar, não é isso? Ele é um ponto que está exatamente na posição menos 1,5 na parte real e menos 1,5i na parte imaginária, tá? Bom, aqui a gente vai ter 2 opções para trabalhar com a resolução da questão, tá? A gente pode, por exemplo, pensar em termos algébricos, escolhendo das opções que ele apresenta, qual dessas opções que ele lista aqui, quando a gente fizesse a multiplicaçãozinha pelo valor Z0, que é fornecido, que é fácil de reconhecer, qual delas vai gerar esse resultado que é o nosso alvo, né? Então o nosso alvo é justamente chegar nesse número que é o centro da circunferência, né? Para fins de referência, quem que é o cara que eu estou buscando? Eu estou buscando um cara que é menos 1,5 na parte real, menos 1,5i na parte imaginária, ok? Então, uma opção é a opção algébrica, onde você vai escolher das 5 opções que estão aqui, qual delas vai gerar para mim aquela resposta, e é uma continha simples, tá? Se você tivesse um pouco mais de desenvoltura nos conceitos de plano complexo, né, forma trigonométrica, a gente poderia usar a ideia de multiplicação de complexos, né? Veja, esse número que é fornecido é um ponto de partida, esse Z0, se eu descrevê-lo na forma trigonométrica, eu vou descrever ele usando o argumento dele, lembra disso? O argumento dele é esse ângulo aqui, ó, no sentido anti-horário, né? A gente vai trabalhar com 90 graus mais 45, 135 graus, né? É o argumento dele, é isso? E o módulo, que é a distância dele, a gente percebe que esse cara faz parte de um quadrado com lado 1, então eu vou trabalhar diretamente com o módulo que é raiz de 2, tudo bem? Veja, esse é o cara de onde eu estou partindo. E um dos carinhas que estão aqui, uma das 5 opções que estão aqui, vai ser multiplicada por esse elemento e vai gerar para mim esse ponto que é o nosso alvo, como na ideia anterior, tá? Veja, para chegar aqui, eu tenho que multiplicar o meu módulo, de modo que o módulo, que é raiz de 2, atinja o valor 3 raiz de 2, né? Já que ele permanece na diagonal, mas agora é um quadrado com lado maior. E eu estou buscando um valor que no final, esse é o meu alvo, esse cara tem que ter o argumento igual a, e o ângulo vai aumentar para essa medida aqui, ó. Então a gente vai trabalhar agora com 180 mais 45, 225 graus, tá? Qual que então vai ser a nossa ideia? Buscar o ângulo, as opções que ele fornece, o ângulo e o módulo que complementam essa informação, ok? Então, o elemento que eu estou buscando, né? Esse Z, que é o elemento que eu estou buscando, será que é o Z1, será que é o Z2, será que é o Z... né? Vou buscar qual deles que é. Tem que ser um elemento que complemente o ângulo nessas condições, portanto 90 graus, é isso? E ao mesmo tempo eu estou buscando um valor que multiplique o módulo por 3, certo? Então é um cara com essa especificação, 90 graus de argumento e o módulo dele é igual a 3. O único elemento nessas condições a gente percebe que é 3 meios, né? O único valor que vai atingir essa referência para mim, o único valor que tem um módulo igual a 1,5 como eu quero, esse valorzinho ele vai aparecer aqui, ó. O módulo dele é igual a 3 meios, como a gente busca, e o ângulo θ tem que ser igual a 90 graus, tá? Então aqui nós deixamos uma resoluçãozinha para você, que é uma resolução algébrica, certo? Aqui no nosso gabarito, tá? E você vai ter 2 opções então. Uma opção é você validar
essa nossa abordagem algébrica, a outra opção é você fazer a modelagem da questão usando o conceito de multiplicação com argumento e para o meio do módulo, tá? Então é um ângulo que, somando 90 graus com o anterior, vai gerar o alvo que você quer e multiplicando o nosso módulo por 1,5, portanto 3 sobre 2, você vai conseguir obter o alvo, que era aquele ponto que era o centro da circunferência, perfeito? Muito bom. Nossa próxima questão trabalhava com probabilidades, né? Aqui a ideia basicamente é a seguinte, é uma questão de imaginação. A gente percebe que o casal aqui, Tânia e Geraldo, eles trocavam bolas em urnas, né? Qual que é a situação? Segundo o texto, cada um deles tinha uma urna com conteúdo conhecido, eram 5 bolas com cores diferentes, né? As cores estão listadas aqui no enunciado, e a gente percebia que a regra do jogo é a seguinte, Tânia escolhe uma das bolas ao acaso e transfere para a urna de Geraldo, e o Geraldo retorna qualquer uma dessas bolas de volta para ela. Qual que é a probabilidade de que no final das trocas as urnas tenham a mesma configuração do começo? Então qual é o critério? A bola que a Tânia passar para o Geraldo tem que ser mandada de volta para ele, para voltar à situação do começo. Ou então uma bola na mesma cor daquela transferiu, tá? Um dos modos de fazer a questão, não é o único modo, né? Mas é uma opção que é algébrica. Se você puder me ler no quadro, acho que é fácil você entender a álgebra por trás da coisa. Olha aqui, ó. Primeira situação. A Tânia, logo no começo, vai transferir qualquer uma das bolas que fazem parte da urna dela. Quer dizer, não existe nenhuma bola que vai tornar a meta inviável, né? Qual que é a nossa meta no caso? A nossa meta é que as urnas mantenham a mesma configuração do começo, tá? Então, qualquer uma das 5 bolas é viável na primeira transação. Por isso que a prob é 5 em 5 ou 5, não tem como errar, é 100%, né? Então aqui esse é um evento certo, independentemente da cor que ela mandar para ele, a gente sabe que o jogo continua rolando, o jogo continua valendo e eles estão na situação de vitória. Agora, na segunda operação, temos que ter imaginação. O que vai ter na urna de Geraldo? Nós teremos aí 6 bolas, é isso? As 5 bolas do começo da questão e uma das bolas com a cor dobrada, certo? É essa bola com cor dobrada que tem que ser repassada de volta para a Tânia, que aguarda ansiosamente pela bola da mesma cor, para que ambos terminem com a mesma configuração do começo do problema, tá? Assim, esse é o espaço amostral, né? Das 6 bolas de que o Geraldo dispõe na urna, existem 2 que servem. Quais 2? As 2 que têm a mesma cor. Uma que ele possui desde o começo e uma cor que apareceu quando a Tânia fez a transferência para ele, tá? Então, no final, simplificando, é uma questão mais de imaginação e a gente percebe que a continha é fácil. No final, vamos ter 1/3 como resposta disso aí. Tudo bem? É uma questão de prob, mas perceba que a modelagem dela está muito mais na interpretação do que em si na questão da álgebra. Muito bom. A próxima questão é uma questão que exigia muito sangue frio para você manipular situações de função, né? É a questão 25. A gente praticamente tinha 2 funçõezinhas, né? Pelo que o enunciado fornecia. Uma curva log e uma curva de reta, uma função afim no caso. Basicamente, qual que é a ideia? É usar aquele pontinho que é fornecido ali no canto, é o ponto, é a raiz 1/100º, para calibrar o valor daquele m no cantinho ali, né? E a partir do valor do m, a gente consegue jogar isso naquela função composta, naquela fog que o enunciado fornecia, ok? É uma questão mais de sangue frio e conta do que de percepção, como a questão anterior, por exemplo, né? Vamos para as continhas. Ó, primeiro, vamos lembrar o que é esse cara aqui. Isso é uma função composta, né? Mesmo que a gente não fizesse o cálculo algébrico dela, eu tinha que saber ler a situação para poder gerar a conta a partir do gráfico, tá? Bom, ademais, isso é o que ele pede. O que ele fornece, né? Ele tá fornecendo, o que ele fornece basicamente é o seguinte, ele está fornecendo um gráfico onde a gente conhece o formato algébrico da função de reta e a gente conhece o formato algébrico da função de log, tá? Eu só não conheço 2 caras. O coeficiente angular da reta, esse cara vai ter que aparecer na continha, e eu não conheço o intercepto, eu não conheço o termo independente da minha curva de logaritmo, né? Então vamos aos pontos, né? Inicialmente, acho que um modo organizado de fazer a resolução, tem mais de um modo de fazer, né? A gente optou por uma resolução onde a gente não dá muita volta, né? O que a gente fez? A gente começou usando a informação sobre a raiz, lá na curva logarítmica, para gerar essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha vai me informar de que o m de fato é igual a 2. Então a gente vai ter agora o formato final da curva de log, né? A minha função vai ser igual a y, é a função logarítmica, ela é igual a m, que vale 2,
mais o log decimal da expressão x, né? Bom, e aí a gente usou esse dado para poder calibrar essa funçãozinha e gerar essa equação que vem na sequência para a gente, né? Eu sei que a função f assumiu o valor 5 meios, isso quem fornecer era enunciado, né? E a gente basicamente fez o seguinte, trocou o valor, né? Eu sei que a função f diz o quê? A função f é 2 mais o log do valor de referência, do valor da abscissa. E no caso, a abscissa era uma função g. A função g diz que era o quê? A função g era uma retinha. N vezes o valor de dentro mais 1. E isso tudo é esse componente que aparece dentro do parênteses aqui, ó, até o mais 1, tá? Esse cara aqui, ó, esse componente é o que a gente chamou então de g, né? Dessa expressão bizonha que aparece lá, apesar de que vão perceber que esse cara ele vai ser limpo na conta logo na primeira passagem da continha, tá? Então, esse elemento em azul dentro é o cálculo do g daquele cara específico que aparecia lá. Passou basicamente o 2 para cá, né? Esse 2 cancelou com 5 meios, isso gerou o valor 1, aplicamos a definição do logaritmo, né? 10 é a base que não aparece, 10 elevado a meio é a raiz de 10, e a gente percebe que no final vai sobrar esse nzinho para isolar numa continha onde o log já foi para o saco, tá? No final a continha para a gente, ela vai dar n igual a menos 3, tá? Cuidado com essa passagem, onde aparece ao lado direito esse cara aqui, ao esquerdo esse cara aqui. Perceba, esses caras têm sinais trocados, é só cancelar, e no final o sinal negativo se aplica no 3. Vamos achar o n, que está aqui no finzinho, acompanha aqui, ó, canetinha verde, tá vendo? A gente vai ter o cara aqui, esse é um elemento que eu vou usar também no final, e no finzinho que ele queria era o cálculo dessa potência. Não é uma questão direta, né? Não é uma questão que fala, nossa, é muito fácil fazer, porque além da composta, ela exigia muito sangue frio, né? Muito domínio, muito traquejo, com curvas que são curvas de logaritmo, ok? Mais funções que são funções de reta, né? Funções afim. Perfeitamente, ok? Bom, prosseguindo, né? Nossa próxima discussão é uma questão de trigo, certo? A gente mexia com um plano, com um ciclo trigonométrico, né? É um plano cartesiano especial, onde eu vou indicar os ângulos a partir do ponto 0, 0. Perfeito. Veja, no ciclo, ele fornecia um arco para a gente, é o arco AB, mede alfa, e ele quer aquele PM, né? Que é um segmento de reta formado pela intersecção daquela reta fornecida oblíqua com o nosso segmento vertical BM, né? E as opções estão lá. É uma questão basicamente de conceito e um pouquinho de álgebra. Vamos lá. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Esse cara, o enunciado é muito claro em dizer que ele é o alfa, sim ou não? Mas se esse nossa figura é o ciclo trigonométrico, veja, qual que é a vantagem histórica do ciclo, né? No que ele revolucionou a matemática? O ciclo, ele permite a transposição da trigonometria algébrica para o plano cartesiano, para a geometria analítica, né? As poderosas ferramentas do plano cartesiano. Uma delas está aqui. Gente, se você lembrar o conceito básico do ciclo, isso vale em qualquer quadrante e a gente, no caso, está usando a leitura para um arco do segundo quadrante, tá? Todas as vezes em que a gente transpõe um ângulo, no caso um arco alfa, né, para o ciclo, você vai lembrar que eu vou ler o x da projeção do ponto como sendo o valor do cosseno do ângulo, é isso? Né, que vai de menos 1 até mais 1, e o y, que é ordenado como sendo o seno desse ângulo alfa aí. Lembra disso? Isso que é conceito, né? É a consequência do modo como o ciclo é definido, como ele é construído. Muito bom, a gente montou o ciclo ali, e a gente percebe que esse cara aqui, ó, esse x coincide em valor com o cosseno do ângulo alfa. Muito cuidado. Como esse cara é do segundo quadrante, olha a pegadinha. Esse valor é um valor que é negativo, tá? Da mesma forma, não chegou a usar na questão, mas se ele pedisse para fazer uma analogia, a gente sabe que a altura do arco, né, o y, a ordenada, seria o seno do ângulo alfa, né? Muito bom. Perceba aqui na figura que ele forneceu para a gente, essa retinha aqui, ó, é uma retinha especial. Porque eu estou ligando aqui no meu plano cartesiano dois pontos, né? Esse pontinho, que é o extremo à esquerda do gráfico, e esse pontinho, que é o extremo para cima do gráfico, né? Essa reta é naturalmente uma reta paralela à bissetriz, esse ângulo vale 45 e esse ângulo também vale 45, tá? Isso quer dizer que no pequeno triângulo, que vai aparecer aqui no cantinho, ó, que é um dos triângulos onde aparece o PM que ele quer, né? Vamos ampliar a figura, ó. Nesse triângulo aqui que aparece, vou deixar a figura um pouquinho maior para você, acho que enxergar um pouco melhor a relação que a gente estabeleceu aqui, né?
aqui é x, são catetos, triângulo isósceles e retângulo, aqui é 45 graus, né? O que permite que a gente garanta a condição de ser isósceles, tá certo? E o que ele quer basicamente é o seguinte, o que ele quer é essa pequena medida que faz parte do x. Quanto que vale o x, né? Bom, voltando para a figura, dá uma olhada aqui, ó. A chave está em você compreender quem que é esse segmento que aparece aqui, né? Dá uma olhadinha. Esse segmento, por definição, ele é raio do ciclo, então ele vale 1, certo? Mas esse segmento, ele tem aqui, ó, dá uma olhadinha. Ele tem a parte verdinha, que aparece aqui, opa, tem a parte verdinha, que aparece aqui, na nossa figura. Verdinho, ali ó, verdinho aqui, é isso? Ó o verdinho aqui, ó. Esse cara é o cara que ele quer, esse cara aqui é o x, tudo bem? E a gente tem, já em laranjinha aqui, esse cara que estava lá, esse cara é o cosseno alfa. Qual que é a maldade? Quando você transpuser esse cara para a figura, para a geometria plana, cuidado, o valor dele tem que ser em módulo, porque o que interessa é quanto mede o segmento, sim ou não? Se você colocar cosseno alfa, toma cuidado, você vai estar caindo numa pegadinha de admitir que cosseno de que a medida pode ser negativa. Como esse cosseno, lembra, era negativo, a medida dele é menos cosseno. Me dá um exemplo, Ivan. Sei lá, suponha que o cosseno dele vale menos meio, é isso? Como vale menos meio, com esse menos vai ficar mais meio. Mais meio pode ser, por exemplo, quanto que mede um segmento, né? O cosseno em si não pode. No finzinho, é uma equação banal, né? Se eu somar o x do segmento com o menos cosseno alfa, essa soma aqui vai dar 1, então no final meu x ele vai ser igual a 1 mais cosseno. Perceba a coerência por trás da coisa, né? Esse valor do x, que é o tal do PM, ele não pode ser um cara maior que o raio da circunferência, maior que o raio do ciclo. Como o nosso cosseno é um cara que é negativo, essa expressão, apesar de parecer que vale mais que 1, ela na verdade vale menos que 1, certo? Ela na verdade está entre 0 e 1. Por quê? Porque a gente sabe que cosseno é um valor que nesse caso é negativo, apesar de parecer um cara que é positivo. Tudo bem? No final, portanto, a alternativa C para a gente é uma questão que mistura muito conceito, muito sangue frio no conceito, com uma parte algébrica, um trato algébrico que não é difícil, né? Mas que demandava que a gente tivesse esse traquejo com o assunto. Tudo bem? Gente, vamos caminhar então para as próximas questões. Olha aí, a 27. Um pouquinho mais manjada, né? Apesar de que a gente reconhece, mas tem medo do assunto, né? Em princípio. Mas é uma elipse, né? Fica frio. A gente fez uma questão praticamente igual a essa na revisão, mas era uma questão onde a gente fez a figura. O que ele pedia é uma consequência que deriva da figura, né? Vem comigo para cá. Ó, vamos dar uma olhada. A primeira coisa a fazer é o seguinte, né? X menos 2 estava lá, é isso? A gente basicamente fez uma questão na revisão que trabalhava com uma situação que decorria de senos e cossenos, lembra? Muito próxima dessa. Essa aqui ela já começa com o seno e cosseno limpo. Então a nossa única preocupação era passar esse 36 aqui dividindo para isolar o número 1 à direita como convém a uma boa equação de elipse, né? Então quando você mandou esse 36 dividindo aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, a gente percebeu que a continha ficou exatamente assim, ok? Vamos lembrar a teoria. Teoria. Opa, vamos lembrar? Ó. Isso parece muito com uma equação de circunferência, sim ou não? Mas quando eu coloco o 1 aqui e a gente coloca aqui, né? Seria a ideia do raio, né? Semi-eixo, mas não é raio, porque não é circunferência, é uma elipse. Olha aí, ó. Isso aqui é uma equação da elipse. Se você acompanhou a revisão com calma, né? Você vai lembrar da questãozinha onde a gente comparou as duas equações e a gente partiu para fazer o desenho da figura, que é o que nós fizemos aqui, ó. Então, basicamente é isso. Foi fornecido, adotamos essa divisão para isolar o número 1 aqui à direita, como a gente queria, né? E a gente identificou o A como sendo 6, esse cara vai ser o semi-eixo maior da elipse, e o B como sendo 3, esse cara vai ser o semi-eixo menor da elipse, tá? Esses caras fornecem os centros, ó, um deles, né? Aqui, ó, um deles, outro deles, é isso? Qual que é o centro? O centro tá aqui, ó, x2y menos 5 é o seno da minha figura, e a gente projeta o semi-eixo maior, né? No caso é o 6, tanto para a esquerda, 6 para lá, quanto para a direita, 6 para cá. A gente projeta o semi-eixo menor, que é o B, 3 para cima, 3 para baixo. E no caso, a questão queria os valores máximos e mínimos, é isso? Ó, só vendo a figura, me acompanha, na figura ali, ó.
Quem que é o y máximo da figura? A altura começava em menos 5, avança 3 para cima, a altura para em 2, é isso? Usando a mesma ideia, vamos lá, o x máximo, é isso? X máximo. Me acompanha na figura. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente percebe que o x inicial era 2, é isso? 2 mais 6 dá 8. É onde a gente para, é isso? Então, no fim das contas, a gente percebe que ele quer o valor... aqui, só um minutinho aqui, gente, por gentileza. Aqui é menos 2, é isso? Né? Menos 2 aqui na figura. Por gentileza. E a gente... Aqui, ó, menos 2, né? Na figurinha aqui. E a gente quer a soma da situação. No final, a nossa soma vai ser o somatório, né? Dos dois máximos, m mais n. Essa soma vai ser igual a 6, como a gente está buscando, né? Cuidado com a figura, porque em módulo esse cara vale 2, né? Toma cuidado. Mas como a gente quer fazer a soma das escalas, das coordenadas, né? Esse cara assume esse valor, portanto, negativo, menos 2. Tudo bem? Muito bom. Estamos quase lá. Prosseguindo, olha aí, nas questões finais, essa é uma questãozinha que a gente trabalhou bastante no curso e vimos também em simulado, porque é uma situação que é muito comum num assunto chamado fatoração, né? A gente basicamente trabalha com x mais 1 sobre x e trabalha com as potências disso. Essa questão é um upgrade, né, do que a gente basicamente conhece de vários carnavais passados aí. Vamos fazer a descrição algébrica dela. Gente, o que a gente faz na resoluçãozinha, tem mais de modo de fazer, mas nossa sugestão é trabalhar com o seguinte, né? Essa equação foi fornecida pelo enunciado, certo? Agora, esse cara provavelmente nasceu de onde? Nasceu de um cara do tipo x mais 1 sobre x, que a gente levou ao quadrado, né? Esse cara é um produto notável, lembra? É o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Na multiplicação, o x, ele cancela com 1 sobre x, e esse cara vai dar 1, que a gente nem escreveu aqui, tá? Nessa questão, a soma x2 mais 1 sobre x2, ela é fornecida como sendo 14, isso quem fala é o enunciado, né? E a gente trocou o valor. 14 mais 2 vai dar 16, que é a continha que está aqui. Bom, se você lembrar que de modo muito sutil, mas também muito claro, ele fala que o x é positivo, a gente vai ficar reduzido a essa possibilidade, né? De que o x mais 1 sobre x passa o 2 para cá, o negativo cai fora como possibilidade, e a gente é obrigado a assumir que a soma só pode ser 4, tá? Aí vira uma questão banal, né? Ele pede que você leve essa expressão à quinta, ele à quinta é 4 à quinta das opções que tinham lá, a gente ficava com 2 elevado à décima. É uma questãozinha assim, se eu já vi uma vez, vira uma questão corriqueira, apesar de que você sempre pode tentar deduzir isso na hora da prova. Tudo bem? Muito bom. Gente, momentos finais. Ó, na minha opinião, essa questão que aparece aqui agora, de todas as questões da prova, era aquela que exigia mais desenvoltura com o número e era aquela questão que exigia mais intimidade com o fatorial, que são situações que não são difíceis de entender, mas são complicadas de manipular, né? Vamos começar percebendo que ele partiu de uma série de soma de logs na base 10. Naturalmente, a gente espera converter esse cara para um log do produto, né? Vem para o quadro comigo, para a gente dar uma olhadinha aqui em qual que era o macetezinho de conversão. Primeira coisa, todos os caras que estão multiplicando aqui têm que ser mandados para dentro como expoentes da expressão. É isso? Todos eles vão ser trabalhados como sendo expoentes da situação, tá? A gente fez isso no nosso gabarito, a gente começou passando todos eles aqui para cima, você pode ver, né? O 2, o 3, o 4, até o 10, todos eles vão para cima, eles passam a figurar como expoente das respectivas potências, é isso? E a gente agrupa eles num grande log, ó, esse é o cara que eu quero, tá? Aí, o log praticamente some, né? Ele sai de cena discretamente e a gente vai estar agora envolvido com essa série de potências, né? O modo mais, talvez conhecido, mais prático também, né, de mexer com potências, é agrupar esses valores em fatoriais. O que a gente percebeu? Que o primeiro fatorial é completo, tá vendo? Ele é completinho em que sentido, Ivan? Ele é completo porque eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho todos eles até o 10, tá? O próximo que aparece, ele já é um pouquinho manco. Por que manco? Porque, veja, eu só tenho um número 1, né? Então, quando eu compuser o fatorial, eu percebo que eu vou ter o 10 fatorial como antes, mas já falta o primeiro elemento que está ausente aqui, ó. Como a gente faz isso? 10 fatorial sobre 1 fatorial, que é esse elemento que apareceu aqui, tá? Na sequência, quem que eu vou ter? Eu vou ter um 10 fatorial, mais uma série, mas agora duplamente incompleto. Falta o 1
tinha só um deles, já usamos, e falta o 2, tinha 2 e já usamos. Então tem um fatorial que começa truncado a partir do 3, é isso? Ó, é por isso que aqui, ó, 10 fatorial sobre 2 fatorial, né? E assim por diante. Quando a gente fecha a continha, a gente percebe que no final, ó, eu vou ter esse 10 fatorial aparecendo em todas as posições, portanto, 10 fatorial elevado à décima, ok? E a gente percebe também que no finzinho, olha aqui, ó, a gente vai perceber que 10 fatorial elevado à décima, é isso? A gente vai perceber que esse cara em cima é ele mesmo. E aqui embaixo, o gabarito, ele omitiu essa opção que está aqui, tá? A gente basicamente marcou a resposta, né? Coincidia com isso. Mas perceba que ele eliminou o primeiro fatorial da história. Tudo bem? Ok? Muito bom. Gente, vamos começar a eliminar a brincadeira na questão 30 agora, que é uma questão onde a gente trabalha com estatística, né? Comigo no quadro. Vamos lá, pela última vez. Olha aqui, ó. Aqui no quadro, a gente percebe que temos duas discussões em jogo. Uma é a frequência simples, a outra é a frequência acumulada, né? Então vamos lá. Por um lado, quem que eu vou ter aqui? Eu consigo descrever, olha aí, o gráfico de barras, né? Gráfico de barras, é isso? Vai mostrar pra gente que a informação é clara, né? Eu tenho, com até 4 anos, um total de uma pessoa, é isso? Então a gente pode verter a informação que está aqui, falta um pedaço, né? Aqui, ó, falta um pedacinho na figura aqui. Esse é o X do jogo, né? Eu percebo que na figura eu tenho uma pessoa, é isso? Por aqui, ó, primeira categoria, né? Qual é a frequência da categoria? Uma pessoa, é isso? Qual que é a idade? Eu não sei, é algo entre 0 e 4 anos, tá? Eu vou usar o conceito de marca de classe, lembra disso? E vou aproximar esse valor para 2, que é o valor médio que descreve todas as pessoas entre 0 e 4 anos. Tudo bem? Muito bom. Na sequência, ó, a próxima coluna informa o quê? Que eu vou ter entre 4 e 8 anos, vou supor que a média é 6. Isso é chamada marca da classe, é isso? E a barrinha, ó a coluninha aqui, ó, o que ela me informa? Que eu vou ter exatamente 3 pessoas nessa condição. E assim por diante. Vamos montando a figura aqui, ó. De 8 até 12, a marca da classe é 10. E a gente percebe que eu tenho 2 elementos nessa condição, né? Eu basicamente estou lendo esse gráfico, é um gráfico chamado histograma, é um gráfico de frequências. Próxima classe, essa aqui já foi, vamos lá. Entre 12 e 16, e eu vou supor que todos têm 14 anos, é isso? Ó, eu percebo que eu tenho 4 observações nessa condição, né? E a gente finalmente chega à parte misteriosa do papel que está incompleto, é isso? Aqui nessa categoria, eu só consigo dizer que o total é 18, perdão, que a média é 18, a marca da classe é 18. Agora, quantos elementos tem? Vamos chamar de N, né? Vamos chamar de N. Gente, como a gente faz o cálculo da variável x? Conhecendo as frequências, né? Isso é uma média ponderada, é isso aí? Então vamos lá. Eu vou usar o conceito de média ponderada, que está pressupondo para a gente que, então, média aritmética com dados agrupados por classes. Como é que era a ideia? Eu vou somar, é isso? O valor de cada categoria, x1, x2, x3, xi genericamente, pela respectiva frequência. Lembra disso? Multiplico todos eles, vezes, é isso? Faço a soma dos produtos e no final eu divido de novo pela soma das frequências. Essa continha pra gente, né, como a gente conhece o valor da média, essa continha pra gente no final vai resultar que o nosso n tem que ser um valor igual a 5. Tudo bem? E como a gente trabalha com a leitura de 5 elementos aqui, a gente consegue com esse dado fazer agora 2 leituras, né? Então, vamos discutir um pouquinho de teoria para te lembrar o conceito que está por trás disso, né? Mas qual que é a ideia? Nesse gráfico, eu tenho 2 informações que são casadas, mas não são a mesma. De um lado, eu tenho a frequência absoluta que é dada, que é a frequência em termos de contagem, né? Não cumulativa para cada categoria. Eu sei, por exemplo, que na primeira classe eu tenho uma observação, tá vendo ali? Depois, na próxima, eu tenho 3, e assim por diante, né? Veja, a questão em si não é nem tanto descobrir o valor do n, mas conseguir fazer uma leitura correta do que ele chama de frequência acumulativa, né? É a frequência acumulada até aquele ponto. Por exemplo, ó, quantas pessoas eu consigo observar que têm a idade até 4 anos, né? Frequência acumulada,
Como tem só um elemento até aqui, eu vou ter um elementinho na acumulada. Agora veja, na próxima classe, quantos elementos eu tenho? Eu vou ter 3 da classe atual, mais um que eu já havia acumulado até aquele ponto. Então a ideia é entender que essa barra, ela sempre expressa quanto de valor a gente acumulou até aquele alvo, até aquele X. Por exemplo, assim que eu descobri que na próxima classe eu tinha mais 2 pessoas, eu vou somar esse comprimento anterior com esse. E vou gerar o comprimento da minha barrinha atual, que é essa aqui. E assim por diante. Ou seja, o que é essa grande barra que aparece no meio de cada coluninha? Essa barra é o valor que está acumulado, é o total de observações acumuladas até aquele ponto. Isso aqui é chamado frequência acumulada. Gente, naturalmente, qual vai ser a frequência que eu espero encontrar na coluna final, certo? Tem que ser aquela situação onde a gente acumulou todos os elementos que fazem parte do conjunto. Como a gente percebe que a gente já podia, né, esperar o total da primeira análise, que o n era igual a 5, basta fazer a soma para validar o total de observações. Naturalmente, quando eu chegar na última categoria, a frequência acumulada vai ser o total de observações que fazem parte do conjunto como um todo. Então veja, total de observações, né? É a frequência acumulada total. Quem que eu vou ter então? Frequência acumulada total. Não é o total de elementos? Então manda quantos caras que eu vou ter? Ó, nossa última continha, vamos lá. 1 na primeira coluna, mais 3 na segunda coluna, depois a gente acumulou mais 2 na terceira coluna, a gente mandou mais 4 e finalmente o dado nosso, a nossa primeira análise percebia que eu tinha 5 elementos no meu conjunto, de modo que no final a gente vai ter 15 elementos pesquisados no meu levantamento, tá? Ele quer a frequência final, esse dado tem que ser convertido para a escalinha que ele passou para a gente, né? Então ele quer em centímetros, então no finzinho eu vou ter aquela medida, né? Vou chamar talvez de, sei lá, T, pode ser? T então vai ser igual a quanto? 15, que é o total de observações, né? Multiplicado por essa escalinha que ele passou para a gente aqui, ó. Essa escalinha aqui, como ele quer em centímetros, ó, 0,8 centímetros, é isso? E a gente vai para a continha final, 12 centímetros, é isso? Portanto, alternativa E, né? Para a gente validar a nossa análise final da discussão. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês, né, pelo ótimo semestre, ok? Espero que tenham mandado muito bem, tenham feito como a gente fez na revisão, né? E é isso, nos vemos numa próxima ocasião, ok? Obrigado e muito boa sorte.